Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de performance. Alguém aí sabe o que é performance? Os objetivos da nossa aprendizagem é conhecer o que é performance, que eu não tenho certeza se todo mundo aí já ouviu falar, então hoje a gente vai aprender sobre isso. E depois vou fazer uma proposta para vocês comporem uma cena performática. Vamos lá? Então, a gente vai falar nessa aula sobre o conceito e o histórico da performance, alguns artistas principais que começaram a trabalhar com performance. Vamos falar da performance em tempos de pandemia, que afinal, estamos aqui, temos que mudar tudo, a nossa forma de pensar, de trabalhar, e a arte assim vai acompanhando e a evolução do mundo, né? O que está acontecendo, a arte entra nessa história, né? Então, aí eu vou fazer a proposta de atividade para vocês e depois nós vamos falar sobre o Marcelo Deni, que é um diretor teatral e artista que trabalhou também com performance e que faleceu essa semana e deixou a gente, as pessoas envolvidas com arte, com educação, muito triste essa semana. Então, essa aula também, de certa forma, é uma homenagem a ele. A performance é interessante, porque mesmo dentro da arte, não se delimita muito bem o que é performance. Ela é uma arte híbrida, ou seja, ela mistura várias coisas. Ela tem um pouquinho de teatro, mas também tem um pouco de artes visuais, música e dança. Ela não acontece necessariamente num palco, na verdade, dificilmente num palco, ela acontece no meio de galerias, museus, ou até mesmo no meio da rua. Então, ela é uma arte que muda os paradigmas que existiam na arte visual. Então, ela junta tudo que acontece de arte para poder criar um novo conceito. As principais características é essa linguagem híbrida que eu acabei de falar para vocês, ou seja, a mistura dos elementos artísticos. A gente vai ter artes visuais, a música, a dança, o próprio teatro. Então, é essa mistura. Performance não tem uma delimitação. Mesmo dentro dos estudiosos, ela não se chega a ter uma delimitação do que é uma performance. Então, ela não tem esse lugar apropriado para acontecer. Ela pode acontecer no meio da rua, ela pode acontecer em pequenos espaços, mas ela não vai ser um teatro que você compra o ingresso para assistir, vai lá no palco, naquela data de apresentação. Ela é uma coisa mais crítica, mais de posicionamento, que faz as pessoas que assistem ou que se encontram com essa performance pararem para refletir e entenderem o que está acontecendo, o que esse artista está querendo falar. Então, ela gera essa provocação em quem está vendo. E é muito interessante... Volta só um pouquinho. É muito interessante que os registros, eles podem ocorrer, como a gente tem aqui, câmeras, celulares, porque hoje em dia a gente tem tecnologia e os registros acontecem. Mas ela não é uma arte que foi feita para ser filmada ou fotografada. Ela é uma arte que acontece, então ela tem um caráter efêmero, ou seja, ela acontece naquele momento, aquilo aconteceu, depois passa, mesmo que essa performance seja repetida num outro momento, num outro lugar, ela vai ter outros públicos, vão ter outras pessoas interagindo. O próprio performer que apresentar vai trabalhar de uma maneira diferente, porque é algo que acontece no momento da apresentação. E utiliza o corpo como um instrumento da ação artística. O corpo é a principal ferramenta do artista. Diferente das artes visuais, que é muito fácil da gente ver que um artista pinta uma tela e você tem um resultado final. Na performance, o corpo ele faz parte de toda a ação. Então, alguns estudiosos até definem que a performance é uma escultura com o corpo. Agora sim, vamos passar. Então, isso começa a acontecer na segunda metade do século XX. Alguns artistas que vão vindo de uma linha moderna, né? Eles vão querendo romper esse paradigma de que cada arte tem que ser de um jeito, separada, né? Tem as artes visuais, tem o teatro, que tem todas as suas regrinhas.
as danças que vão sendo feitas de acordo com as suas características de cada tipo de dança. Enfim, esses artistas começam a entender que a arte também pode ser diferente, que a arte pode ser mais, que a arte pode representar algo que feito pelo próprio corpo, para as pessoas pensarem, refletirem. Então, surge nesse momento a performance e começa a despontar como uma nova maneira de produzir arte. E existem muitas relações com o Bauhaus, o dadaísmo e a arte conceitual dos anos 60 e 70. Vamos para o próximo. Os principais artistas da performance que iniciaram mesmo esse movimento, surgiu na Alemanha, na década de 60, um movimento chamado Fluxus. Esse movimento reuniu vários artistas que queriam quebrar essa barreira da arte tradicional que eu acabei de falar para vocês. Os nomes mais importantes é o Joseph Beuys, que é alemão, Wolf Vostell, também alemão, Namjoon Paik, que é sul-coreano, e a Yoko Ono, que é uma japonesa. Outros artistas também se destacaram nessa arte, que é a Mariana Abramovic, Chris Barden, Ana Mendieta e Valier Spor. Eles se destacaram, eu trouxe algumas obras para vocês começarem a entender, porque aqui, por enquanto, eu só falei, e na arte a gente precisa de algo visual, né? Precisa de imagens, vídeos, para que todo o conceito comece a se tornar algo mais concreto. Eu trouxe uma performance que é muito conhecida, inclusive tem no livro que a gente usa, que é a performance Bad News for Peace, que foi feita pela artista Yoko Ono e pelo John Lennon, que era marido dela. Vou contar um pouquinho da história de como aconteceu, qual era o momento histórico. Nessa imagem, vocês estão vendo aqui a Yoko e o John Lennon, e eles estão num quarto de hotel. Nesse momento, eles tinham acabado de se casar. O John Lennon, né? Artista do Beatles, todo mundo lembra? Ele super famoso já, então isso já atraía para ele muita atenção da mídia. E eles resolveram, depois do casamento deles, fazer uma ação performática. Eles chamaram, depois que eles casaram, na lua de mel deles, eles convidaram jornalistas para irem até o quarto deles, que ficou aberto das 9 da manhã até as 9 da noite, por alguns dias consecutivos. E os jornalistas foram lá, mas nem sabiam o que esperar, o que ia ser. Na verdade, eles fizeram essa proposta, que eles eles estariam de pijama, não fariam ações cotidianas, porque naquele momento histórico estava acontecendo a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã foi uma guerra super destrutiva, que matou milhares de jovens americanos e também arrasou com o Sudeste Asiático, onde estava acontecendo a guerra. E eles achavam que como que as pessoas podiam seguir ali a sua vida cotidiana, fazerem suas ações rotineiras, como escovar os dentes, levantar da cama, pentear cabelos, e estava acontecendo algo tão absurdo no mundo. A gente vai perceber que no meio da história sempre está acontecendo algo absurdo no mundo. Mas naquele momento, eles resolveram falar sobre essa guerra que eles achavam super sem sentido. Então, os jornalistas foram lá para o quarto deles, achando que, sei lá, ia acontecer algo erótico até, não sei. Mas eles estavam fazendo aquela ação performática falando sobre paz, sobre mudança de mundo. Isso chocou alguns jornalistas, para ser sincera, muita gente falou mal, muita gente falou bem. Então, sempre uma ação performática ou qualquer obra de arte sempre vai gerar um questionamento, nem todo mundo vai entender. Alguns jornalistas até acharam que ele estava querendo ganhar dinheiro ou ganhar fama. Gente, John Lennon, com uma hora de música ali que ele compusesse, ele ganhava muito mais dinheiro do que ficar 7 dias parado ali falando sobre paz. Enfim, então foi essa a ação performática. A Yoko Ono, que eu falei para vocês, lá já participou do movimento Fluxus, era uma artista performática conhecida também, né? Ela não era desconhecida, só a mulher do John Lennon. Ela tinha o trabalho dela artístico.
Então, é essa a performance que eu quis trazer para vocês. Outra performance que eu achei muito interessante é a da Mariana Abramovic e do Ulay, que são dois artistas performáticos. Eles eram um casal nessa época. E eles fizeram essa ação, gente. A ação durou 4 minutos. A Mariana disse que foi um dos 4 minutos mais difíceis da vida dela. Pensa bem, eles ficaram em posição em que o rapaz segura uma flecha tensionada, apontada para o coração dela. Aquilo é um grau de confiança no relacionamento, no parceiro, absurdo. Essa Mariana, ela utilizou muito o corpo para suas performances. Existem inúmeras performances dela, super bacanas, que exploram o corpo, a relação da plateia com o corpo. E eu trouxe essa para vocês verem. Fica uma dica aí para vocês pesquisarem por ela, que é muito legal o trabalho dela. E então esses artistas queriam passar isso, e as pessoas vão olhando. Inclusive o relacionamento, não era casamento de fato, mas o relacionamento deles terminou com uma ação performática na muralha da China, para vocês terem uma ideia de como foi um relacionamento baseado em arte. No Brasil, a performance começou já na década de 30, alguns movimentos, principalmente com Flávio de Carvalho, que era um artista dessa época. Ele era um artista do movimento moderno, e ele começou a fazer essas ações também. Em 1956, ele fez uma ação performática chamada New Look. Naquela época foi um grande comentário, um espanto. Ele saiu na rua ali, em São Paulo, usando uma roupa feminina. Aquilo, para a época, para os padrões da época, era algo impensado. Então, a ação era para ele questionar muitas coisas. Por que as pessoas têm que se vestir daquele jeito? Se no Brasil, que é um país tropical, por que as pessoas têm que se vestir com calça, paletó e roupas quentes? E aí ele propôs essa ideia de saia, uma roupa mais feminina. Enfim, essa era a ideia que ele propôs e causou muito espanto naquela época. Outros artistas que a gente pode falar o Carlos Fajado, o José Rezende, o Frederico Nasser e o Hélio Oiticica, que tem trabalhos muito bacanas. Gosto muito do trabalho do Hélio Oiticica, mas se eu fosse trazer todos os exemplos, a aula ficaria muito, muito grande. Então, eu separei alguns. Essa performance eu trouxe para vocês, é uma performance agora em tempos de pandemia. Para a gente pensar e discutir também. A pandemia mudou tantas coisas, a forma que a gente se relaciona, a forma como a gente produz arte, a forma como a gente dá aula. Então, a gente está falando aí do vírus, das questões de se proteger, de usar máscara, mas existem outras questões que aconteciam e continuam acontecendo no meio desse período. Nesse caso aqui, uma artista brasileira chamada Viviane Monteiro, ela resolveu fazer uma performance pensando na situação das mulheres que sofrem violência doméstica. Gente, pessoas que têm relacionamentos abusivos, geralmente, quando estão passando mais tempo com esses parceiros abusivos. Então, a chance delas sofrerem espancamentos, atitudes abusivas, aumentou muito. Aumentou muito os relatos dessas situações. E ela queria chamar a atenção para esse momento, convidou um grupo de artistas do Reino Unido, cada uma da sua casa, fez uma filmagem. Então ela estabeleceu algumas regras e algumas direções, né, que as pessoas deveriam estar usando preto, num fundo claro, e apenas com o corpo fizessem movimentos que simbolizassem esse sofrimento, essa dor. Quando eu assisti esse vídeo, ele me chamou muita atenção, ele me deixou muito sensibilizada. E eu quis trazer ele para vocês, para olharem também. Vamos olhar o vídeo?
pode tirar o vídeo. Esse vídeo dura cerca de 14 minutos, se eu não me engano, né? Tá disponível aqui no YouTube, eu deixei o link. E ele retrata com poucos elementos, cada uma dentro da sua casa, tá? O vídeo foi direcionado pela Viviane Monteiro, ela dirigiu o vídeo, mas cada uma gravou na sua casa com os aparelhos eletrônicos que tinha disponível em mãos, celulares, as máquinas não são profissionais. E aí depois ela juntou com essa música, com uma direção artística, para criar essa performance. Como eu falei, geralmente a performance acontece no meio das pessoas, no meio da rua, mas agora a gente não pode fazer isso. Então, a arte também vai se modificando e criando seus caminhos. Aí vamos passar para o próximo, que é a proposta de criação, gente. Essa proposta de criação é uma arte performática. Pensem em vocês na frente de uma câmera, sem muitos elementos, através do corpo. Como que vocês poderiam expressar um sentimento, expressar algo que está acontecendo dentro da família de vocês, ou dentro do mundo que a gente vive, situações que te marquem, que te trazem questionamentos e conflitos, e através do corpo, como que a gente poderia representar essas situações. Então, essa é a proposta que eu deixo para vocês. Se vocês quiserem compartilhar, a gente tem a hashtag Escola Sem Muros, mas também pode ser uma atividade para vocês fazerem, para vocês mesmos olharem e tentarem entender como o corpo pode se movimentar e expressar esses sentimentos, essas questões, todos esses questionamentos. No nosso próximo slide, para encerrar, eu trouxe para vocês um artista que é da nossa região, ele é de Pinda, é o Marcelo Dene. Ele esteve envolvido com teatro por muitos anos. Ele é um artista super reconhecido que, como eu falei no começo da nossa aula, fez parte da ação profissional de vários dos nossos colegas professores de arte. E ele faleceu essa semana e trabalhava com performance. Ele geralmente trabalhava na parte de criação e direção da cena performática. Eu trouxe para vocês um vídeo de uma performance que foi feita por um grupo que ele dirigiu, que chama Desvio Coletivo. Essa ação se chama Cegos e ela foi feita na Avenida Paulista. Vamos ver? Gente, esse vídeo, ele retrata essa performance que chama Cegos. Aconteceu no meio da Avenida Paulista, como eu falei. Se vocês perceberem, eram pessoas que usavam roupas do cotidiano de trabalho, né, ternos, taillers, mas estavam vendados
e cobertos com algo parecido com barro, para simbolizar que nem sempre, as pessoas às vezes vão vivendo sem questionar as coisas, sem pensar no que elas estão fazendo, sendo massacrados dia após dia, sem fazer nenhum questionamento. E depois dessa ação, ela se desdobrou em várias capitais. Ela foi um projeto do SESC e foi levada para várias capitais do Brasil, várias cidades. Algumas, eles mudaram o foco e trabalharam, por exemplo, com sacolas de compra em lugares de consumo, como as áreas populares do centro de São Paulo, de 25 de março, mercado municipal. Então, fazendo esse questionamento, será que as pessoas pensam no que elas estão comprando, no que elas estão consumindo, ou será que elas são induzidas a fazer isso? Nesse caso da performance que eu mostrei para vocês no vídeo, será que as pessoas pensam no que elas estão fazendo no trabalho? Se elas só aceitam as ordens e as regras sem questionar, sem olharem mesmo para o que elas estão fazendo? Então, é toda uma ação. Ela acontece primeiro, um workshop pelos diretores, contando um pouco da história da cena performática antes de acontecer nessas cidades. Essa daqui é uma foto do Marcelo, que trabalhava muito com cenário, maquiagem, ele estava envolvido no meio teatral de várias formas, foi professor da USP, tinha uma pesquisa sobre arte performática incrível, e ele está aqui na Colômbia fazendo esse workshop, falando sobre essa performance e maquiando uma pessoa que sairia nessa ação naquele momento. Então, eu vou encerrar a nossa aula de hoje com o Marcelo Dene, deixando o nosso muito obrigado pela contribuição dele no nosso meio artístico, na região. E obrigado, Marcelo.